Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 161. Capítulo 161. Baú ouro negro trancado. Quando eles chegaram no próximo local, Nian utilizou do método usual, jogando uma bolsa de bomba de fumaça perto do sapo escamado sub-elite. Então, depois da fumaça ter coberto ele e seus arredores, Nian entregou as rédeas a Tang Yao. Tirando os impactos dos feitiços de Tang Yao, estava tudo tranquilo na floresta. Uma vez ou outra, suaves, sussurrantes barulhos podiam ser ouvidos dos arbustos próximos, causados por pequenos animais que passavam. Ao longe, o barulho fraco e quase indiscernível de água corrente suavemente ecoava. Tem algum lago ou corrente aqui perto? Yao Yao perguntou. Parecido com uma cítara, o gentil som flutuava no meio das árvores e se estendia por entre a floresta. Lago, a mente de Nian chacoalhou. Ele de repente lembrou que realmente existia um lago perto da zona dos sapos escamados. Era um pequeno lago de floresta, escondido da vista por altas, exuberantes árvores. Bem no centro dele existia uma pequena ilha, onde rumores diziam que era o local de um santuário abandonado dos elfos negros. Supostamente, antigas receitas de criação podiam ser encontradas ali. É perto, de qualquer forma. Não vai doer ir dar uma olhada. Se não tiver nada lá, eu posso simplesmente voltar. Não muito depois, o horário de fechamento do servidor se aproximou. Nesse momento, Tang Yao matou seu último sapo escamado do dia, e quando o fez, um brilho radiante envolveu Nian seguido por um estridente jingle do sistema. Nian checou sua barra de status. Ele agora era nível 17, o mesmo que Tang Yao. Porém a barra de experiência de Tang Yao estava quase chegando no topo. Então ele uparia logo para nível 18. Ainda tem uns 18 minutos sobrando. Vocês deveriam achar um lugar seguro, de preferência escondido da vista de qualquer mob, para poder deslogar. Nian disse. Ele olhou para a colheita do dia, 3 peças de equipamento, uma planta de armadura Henk prata nível 30, uma receita de poção intermediária, e inúmeras gemas da fortuna. Ele e os outros estavam recebendo um grande aumento na drop rate por estarem caçando monstros muito acima de seu nível. Além do mais, os sapos escamados que eles mataram eram todos sub-elites. Então o lucro que eles conseguiram foi imenso. Se eles estivessem caçando aqui na linha do tempo anterior, seria muito difícil de encontrar um elite ou sub-elite. Mesmo que encontrassem, muitos dos jogadores que estivessem por perto tentariam roubar o kill. Era um caso clássico de muitos monges e pouco mingau. Assim, a quantidade média de um dia de farm seria meramente 1 ou 2 peças de equipamento Henk prata ou ouro. Na maioria das vezes, qualquer grupo que pudesse ter um monstro classe líder para si mesmo seria considerado muito sortudo. Porém, Nian e os outros foram muito à frente dos outros por caçar nesse mapa enquanto a maioria dos jogadores nem sonham nisso. Ainda mais, Nian sabe exatamente onde achar os elites e sub-elites. Então é óbvia a vantagem que ele tem sobre os outros. Sun é agora nível 11 enquanto que Yao Yao subiu para nível 12. Ela está a um fio de chegar a nível 13. Ambos estão chocados com a velocidade com que estão upando. É simplesmente muito rápido. Irmãozão, irmãzona, vejo vocês amanhã. Sun se despediu antes de deslogar. Também estou saindo. Vejo vocês depois. Yao Yao disse antes de ficar offline. Você não vai sair? Tang Yao perguntou. Já que sentiu que Nian não iria sair ainda. Ainda tem mais ou menos 15 minutos restando. Acho que vou explorar o lugar um pouco. Aqui, pegue essas 5 bolsas de bomba de fumaça. Aqui também estão os locais de alguns sub-elites. Lembre-se deles. Se eu não estiver de volta quando vocês logarem amanhã, dê a bomba de fumaça para o Sun e continuem sem mim. Nian disse antes de dar os itens a Tang Yao. Depois de pensar por um momento, Tang Yao acenou a cabeça e disse, beleza, antes de pegar a bomba de fumaça. Se Nian não quer contar para ele, então ele não vai insistir. Aliás, ele tem completa confiança em Nian, até porque, com sua habilidade e furtividade, não há por que se preocupar com ele. É quase hora de você sair também. Bem, te vejo amanhã. Tang Yao disse. Seu corpo foi gradualmente se tornando transparente até desaparecer completamente. Depois que Tang Yao saiu, Nian seguiu o som de água corrente, eventualmente se deparando com um pequeno córrego e seguindo suas margens. Ele encontrou muitos sapos escamados em sua jornada, que evitou usando furtividade e pegando desvios em volta deles. Em seu caminho, ele tropeçou em um baú de madeira. Depois de abri-lo, ele conseguiu uma peça de equipamento Henk branco nível 30. Foi um achado desapontante. Sua sorte seria tão ruim assim? De qualquer forma, ele ainda podia receber 5 pratas ou mais vendendo isso para um NPC mercador, e ainda havia a opção de reciclar isso em matérias-primas. O último poderia sair um pouco mais caro, mas ainda seria melhor que nada. Enquanto seguia seu caminho através do córrego, chegando nas ainda a serem exploradas profundezas dessa floresta, ele eventualmente saiu da área dos sapos escamados e chegou a uma clareira onde foi recebido pela visão de um lago ao longe. Não era muito largo, cobrindo talvez 1/10 de quilômetro quadrado, mas ainda servia de lar para uma pequenina ilha. Você descobriu o Lago Stratin. Em sua vida passada, haviam muitos rumores de um jogador que desenterrou inúmeras receitas dessa ilha. Receitas incomuns encontradas em mapas de nível 30 usualmente seriam ao menos rank intermediário,
fazendo delas um tanto quanto valorosas. Para alguém como Ni Yan, que possuía uma enorme loja de poções, todas as novas receitas seriam de grande importância. Ele foi até a borda do lago. Era sereno sem a menor ondulação. Ainda assim, ele lembra que monstros spawnavam em suas profundezas, entre eles elites e sub-elites. Neste momento, sua vida valia muito. Se ele morresse, ele droparia muitos itens importantes. Portanto, ele era extremamente vigilante enquanto sofresse algum risco. Ele não se imaginava capaz de solar um sub-elite de nível 30 em terra, ainda mais abaixo d'água onde a movimentação era muito menor. Mesmo encontrar um monstro comum seria extremamente perigoso em tal cenário. Ni Yan observava a ilha ao longe, a aproximadamente 30 metros de distância. Haviam muitos salgueiros na margem do lago, cada um chegando a 50 ou 60 metros de altura, lançando sombras no lago enquanto seus esguios, recurvados galhos dependuravam-se preguiçosamente logo em cima da água. Ele até notou como suas folhagens exuberantes se entrelaçavam com seus galhos de forma caótica. Ele de repente teve uma ideia. Mesmo que ele não pudesse nadar diretamente à ilha, ele ainda tinha uma chance de chegar lá. Aproximando-se de um salgueiro próximo, ele ativou a habilidade do anel de escalada. Então, como se fosse uma aranha, ele agilmente escalou seu tronco até chegar em galho mais grosso e sólido perto do topo. Enquanto inspecionava seus arredores, ele estimou que o galho em frente ao dele estava a uma distância de quase 10 metros. Deve bastar, ele silenciosamente murmurou para si mesmo enquanto julgava a altitude. Um segundo depois, ele saltou. Ele estava ainda a uns 20 metros acima da superfície da água. Aproveitando-se do impulso do seu pulo, ele rodou em direção ao lago. Enquanto caía, ele ativou a habilidade do anel fiandeira de seda, atirando uma linha de seda que aderiu ao galho que estava olhando antes. Logo, Teia ficou tensa, convertendo a energia potencial de sua queda em energia cinética que o lançou para frente como uma criança em um balanço. Chegando perto do pico de seu impulso, ele retirou a teia e continuou voando pelos ares. Em sua rápida descida em direção à ilha, ele fez um rolamento ao aterrissar, recobrando seu equilíbrio. 23. O dano flutuou acima de sua cabeça. Tirando o pó de suas roupas, um leve sorriso emergiu de seu rosto enquanto ele olhava novamente a margem oposta. Ele conseguiu. Ter ambos o anel fiadeira de seda e o anel de escalada era realmente bem vantajoso. À distância, uma cobra aquática gradualmente emergiu à superfície da água. Ela era aproximadamente 5 a 6 metros de comprimento, com escamas brancas e amarelas pontilhando seu corpo. Enquanto nadava, ondulações se espalharam através do lago. Era provavelmente um monstro de nível 30 ou maior. Ni Yan não se atrevia a ser descuidado e foi logo entrando em furtividade, seguindo adiante para se esconder atrás de um matagal próximo. Sendo incapaz de achar qualquer traço de Ni Yan, a cobra aquática submergiu novamente e desapareceu nas profundezas do lago. Ni Yan se acalmou um pouco enquanto exalava um suspiro de alívio. Se ele tivesse escolhido por nadar através do lago, ao invés de pular sobre ele, então ele mal podia imaginar o que poderia ter acontecido. A ilha tinha meros 900 metros quadrados de largura. Enquanto explorava, ele não achou nenhum monstro por perto. Na verdade, além de algumas árvores, não havia sinal de mais nada nessa ilha. Em seu centro estava uma árvore muito larga que dominava todas as outras. Infelizmente, ela tinha muito morrido. Seu tronco oco por causa de insetos, mas escondido dentro dela estava um desbotado baú negro. Muitos baús de tesouro antigos, depois de não serem encontrados por sabe-se lá quanto tempo, haviam sido corroídos pelo tempo, juntando poeira enquanto perdiam qualquer brilho que um dia tiveram. Ele foi até o baú que exalava ares de um tempo perdido. Seu design datava da Era Negra, quando a raça dos dragões reinavam supremos. Era muito mais antigo que qualquer outro baú que ele tinha encontrado até agora. Baús mais velhos, historicamente ricos, tendiam a conter itens melhores. Isso era de conhecimento comum por entre os jogadores. Tirando a lama e sujeira que manchavam o baú, um lustre dourado escuro chamou sua atenção. Ouro negro. Seus olhos brilhavam de excitação. Até hoje, ele nunca tinha chegado perto de um baú ouro negro. Até mesmo em sua vida passada, ele somente tinha ouvido rumores de sua existência. Esses baús garantem conter um item de no mínimo rank ouro negro. Na maioria das vezes, eles continham itens de rank sub-lendário. Havia até mesmo a chance de se obter um fragmento de item lendário, mas, naturalmente, a chance de isso acontecer era ínfima. Tomara que não esteja trancado. Ni Yan se agachou enquanto tentava abrir o baú. Ao tocar sua mão direita no cadeado, uma imensa sensação de desapontamento se alastrou dentro dele. O baú estava trancado por um pequeno, delicado cadeado. Seu design singular era digno de elogios. Esse era de longe o cadeado mais sofisticado que ele já havia se deparado. No mínimo, ele requereria lockpicking em especialista para desbloqueá-lo, ou possivelmente uma chave especialista, já que uma chave qualquer com certeza não iria funcionar. Ni Yan soltou uma risada dolorosa. Realmente, isso já era esperado. Como poderia um baú de tal raridade estar assim? No claro, como se estivesse esperando para alguém o abrir. Mesmo que ele soubesse que haviam tesouros escondidos na ilha, o que ele encontrou acabou o desapontando imensamente.
Justo quando ele estava se preparando para relutantemente deixar o tesouro para lá, depois de pensar um pouco, ele percebeu que essa situação era um pouco estranha. Logicamente falando, um jogador somente teria lockpicking especialista depois de ter avançado para um grande ladino. Em outras palavras, isso levaria de 5 a 6 anos para um jogador ser capaz de destrancar esse baú. Entretanto, considerando o quanto essa área era popular em sua vida passada, isso significa que muitos jogadores já teriam descoberto ele. A descoberta de um baú ouro negro iria se espalhar rapidamente através da comunidade do jogo. Então, por que ele nunca ouviu sobre tal baú ter aparecido neste lugar antes? A menos que um jogador tivesse chegado aqui antes que qualquer um tivesse e também possuir a skill lockpicking especialista, subsequentemente fazendo o baú desaparecer. Não há maneira dos jogadores não saber de sua existência. Até mesmo a maioria dos grandes ladinos não possuíam a lockpicking especialista. Essa não era uma skill que pudesse ser obtida quando quisesse, mas requeria que o jogador abrisse dezenas de milhares de baús para consegui-la. Só havia então uma possibilidade. Havia outro método de abrir esse baú. Talvez, ele precisasse encontrar uma chave especial. Pensando nisso, Nian levantou. A resposta certamente estaria localizada na ilha. Esse lugar também era o local de um santuário abandonado dos Elfos Negros. Talvez os dois estivessem ligados. Enquanto olhava o relógio do jogo, ele notou que os servidores estavam quase sendo desligados. Agora não havia tempo bastante. Ele teria que continuar quando logasse novamente.